Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 210 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 593, 598, 599 e 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito dos artigos aqui selecionados para essa nossa aula de número 210 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, cumpre-nos a missão de informar a vocês que os artigos 594, 595, 596 e 597, consolidados, encontram-se revogados, pois tratavam da Comissão da Contribuição Sindical, que não existe mais no universo jusoperário brasileiro. E, portanto, como se quedam totalmente revogados, tais artigos não serão objeto de estudo nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, porque já não fazem mais parte do ambiente jusoperário brasileiro. Partamos, pois, para o estudo do artigo 593 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos anuncia que as percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Veja bem que, numa rara situação, o artigo 593 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao contrário senso de todos aqueles artigos que nós estamos a estudar nestas nossas aulas anteriores e que apresentavam severa ingerência do poder público sobre as entidades de classe, e que esta situação estaria prevista como impossibilitada pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nesse caso do artigo 593, não há essa ingerência, porque no seu texto nos anuncia o artigo respectivo que as percentagens atribuídas às entidades de classe de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas em conformidade com o que dispuserem
os respectivos conselhos de representantes ou os seus próprios estatutos, transferindo, pois, ao ambiente dos próprios entes sindicais a possibilidade de atribuir às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais quais seriam as percentagens que a elas serão atribuídas por força do imposto sindical ou mesmo das capacidades da contribuição sindical, porventura assumida por aqueles que, empregados ou empregadores, optarem pela presença desse desconto em seus valores a eles devidos. Portanto, o artigo 593 é um oásis naquela situação desértica que nós estamos a verificar existente quando a consolidação das leis do trabalho atua em descrição das atividades das entidades de classe. Nos diz o artigo 593 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita com relação ao seu parágrafo único, que os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser destinados ao custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais. Como tudo que acontece na nossa vida não é perfeito, o parágrafo único vem de encontro a justamente aquela situação de ingerência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe e anuncia que os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser objetivados ao custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais, o que é uma ingerência na vida própria das centrais sindicais, embora nós já atribuímos à mesma uma questão de vivência anômala, já que elas não têm a capacidade de representação plena das categorias profissionais e econômicas aderidas às mesmas e, portanto, não são, a nosso sentir, entidades sindicais propriamente ditas, embora a sua nomenclatura traga em si o termo sindical. Portanto, a grosso modo, não seria uma ingerência do poder público sobre as entidades de classe, porque as centrais sindicais, a nosso ver, não são entidades de classe propriamente dita. E, portanto, a elas não se aplicaria o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, o artigo 593 da Consolidação das Leis do Trabalho estaria a elas aplicado de forma plena. Nos diz o artigo 598 da Consolidação das Leis do Trabalho que, sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no artigo 553 da CLT, as infrações ao disposto nesse título serão punidas com a multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634-A. O artigo 553 da CLT é justamente voltado às práticas de desvio das composições financeiras dos sindicatos pelos seus dirigentes
sejam eles para utilizá-los em outras situações, quanto em proveito próprio. E, portanto, as penalidades previstas no artigo 553 da CLT serão aplicadas a todos aqueles que infracionarem ao disposto nesse título, e também serão, além das ações criminais e das penalidades previstas naquele artigo 553 seletista, serão punidos com a multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634-A, que por diversas vezes nas nossas aulas anteriores nós alertamos da sua não mais aplicação no cenário jusoperário brasileiro, porque a medida provisória número 905, que o trouxe a lume, perdeu a sua validade e não foi transformada em texto de lei. Portanto, o artigo 634-A tecnicamente não estaria possível de ser aplicado no cenário jusoperário brasileiro coletivo e, portanto, não haveria como punir os infratores com a multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634-A. Todavia, como já explicamos também em nossas aulas pretéritas, o artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, por largo tempo, foi a única fórmula que trouxe as multas da Consolidação das Leis do Trabalho para a expressão monetária atual e, portanto, serviu de base, mesmo com a sua perda de aplicação, como um atualizador das multas seletistas e, portanto, está e esteve sempre aplicável como mera base de fomento do número financeiro aplicável às multas seletistas. Mas, com o advento da perda de validez da medida provisória número 905, esse estado de coisas é apenas utilizado de forma facultativa e não impositiva. Nos diz o artigo 599 da Consolidação das Leis do Trabalho que, para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional até a necessária quitação e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões, mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Portanto, com relação aos profissionais liberais, a situação da aplicação das multas é diversa daquela aplicada aos empregados e empregadores de modo em geral, e estas multas deverão ser impostas aos profissionais liberais pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões, mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Algumas observações devem e podem ser feitas a respeito destas situações. Para os profissionais liberais, a penalidade não é a prevista no artigo 553 da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim aquela que é imposta agora pelo artigo 599 seletista, que se consiste na suspensão do exercício profissional até que esse
profissional liberal proceda à quitação dos valores desviados e essa multa será aplicada, ou esta suspensão será aplicada pelos organismos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões, mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Ora, nesse sentido, se o Ministério do Trabalho e Emprego constatar que houve algum desvio financeiro dentro das entidades sindicais representativas dos profissionais liberais, a ação fiscal comunicará ao organismo de classe responsável pela disciplina das respectivas profissões para que ela aplique aos profissionais liberais a penalidade de suspensão do exercício profissional até que ele proceda à necessária quitação dos valores indevidamente arrecadados. Portanto, essas situações de aplicação das multas relativas aos profissionais liberais são adstritas à manifestação volitiva das autoridades fiscalizadoras e dos poderes implícitos nos órgãos disciplinadores das respectivas profissões liberais, que são, por exemplo, dos advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, dos médicos, o Conselho Federal de Medicina ou estaduais, dos odontólogos, o Conselho Regional de Odontologia ou o Conselho Nacional de Odontologia, e assim por diante, os conselhos respectivos das profissões são os organismos encarregados de aplicar as penalidades aos profissionais liberais que agirem em desvio de numerários das entidades de classe. Nos diz o artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho que o recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido nesse capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% nos 30 primeiros dias, com um adicional de 2% por mês subsequente ao atraso, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator isento de outra penalidade. Já com relação ao artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, entendemos que voltamos à ingerência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe, porque o recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido nesse capítulo será adicionado de multas e de juros e correção monetária responsabilizados por força dos convênios plurais de trabalho, sejam eles acordos coletivos de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, onde as entidades de classe, tanto as patronais quanto as profissionais, estabelecerão as situações devidas em face do recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo. Então, cabe às próprias entidades de classe, e não ao artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecer as multas, os juros a serem adicionados e as formas
de pagamento se o recolhimento da contribuição sindical for efetuado fora do prazo, nas hipóteses de recolhimento espontâneo ou não, a própria movimentação sindical será responsável por restabelecer as penalidades advindas do recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo, ou mesmo daquelas situações em que a contribuição sindical arrecadada não foi destinada aos entes sindicais respectivos. Portanto, não cabe mais, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, aplicar-se o artigo 600 à falta de recolhimento ou recolhimento espontâneo ou não, fora do prazo da contribuição sindical, e não mais ao artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho. Todavia, o artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho ainda não teve a sua inconstitucionalidade decretada e, portanto, ainda figura no corpus seletista normalmente, e, portanto, por isso estamos a tecer nossos comentários a respeito do mesmo, e nos diz esse artigo 600 consolidado desta feita, através de seu parágrafo 1º, que o montante das combinações previstas nesse artigo reverterá sucessivamente ao sindicato respectivo, à federação respectiva na ausência do sindicato e à confederação respectiva inexistindo federação. Aqui vem-nos à lume aquela situação que nós já havíamos anunciado, de que é um contrassenso muito grande se não há o sindicato respectivo que seja obrigatório ou facultativo o recolhimento da contribuição sindical, porque, a grosso modo, essa contribuição sindical veio a tentativa de prover movimentação financeira aos sindicatos para a defesa dos direitos diretos da categoria profissional ou econômica representada. Não havendo sindicato, não há por que obrigar-se, ainda que facultativamente, ao recolhimento da contribuição sindical. Então, neste caso, entendemos nós que o montante das contribuições previstas neste artigo 600 não poderá reverter sucessivamente ao sindicato respectivo se este não existir. E não existindo esse, não há força legal para que a federação respectiva receba os valores na ausência do sindicato, e muito menos a confederação, inexistindo federação e nem sindicato. Portanto, nesse sentido, a par da ingerência latente do poder público sobre a vida íntima do sistema sindical brasileiro, que é vedado pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não há por que fomentar a contribuição sindical se a entidade de classe primordial, que é o sindicato, tanto é assim que os valores percentuais devidos aos sindicatos são extremamente maiores que as demais entidades de grau médio e superior, o que demonstra
a importância da presença do sindicato para que seja possível a obrigatoriedade ou a faculdade de se promover a contribuição sindical. E, portanto, para nós, o artigo 600 não teria a mínima razão de ser na falta do sindicato. Nos diz ainda o artigo 600, desta feita através de seu parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que na falta de sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá a conta emprego e salário. Aí a situação mais se complica ainda, porque o objetivo da contribuição sindical é fomentar o desenvolvimento e a vida própria das entidades sindicais, primordialmente dos sindicatos, e depois, por acepção, das entidades de grau superior. Portanto, na falta de sindicato ou entidade de grau superior, é impossível ser implementada a contribuição sindical a ser descontada dos respectivos contribuintes, ainda que os mesmos venham a concordar com este desconto. Não é, portanto, objetivo da contribuição sindical fomentar a presença da conta emprego e salário do governo federal. Desta feita, o artigo 600 é uma situação bastante anômala e insustentável em termos da legislação jusoperária coletiva brasileira. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 210 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e fomentar ainda uma vez mais o pedido para aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.